eu queria dividir aqui com o senhor o seguinte. Hoje, o que nós fazemos no YouTube, eu, Paulo Musi, entre outros, é defender várias categorias. A categoria do profissional de educação física, a categoria do nutricionista, a categoria do fisioterapeuta. E nós estamos embasados em cima de um esporte que poucas pessoas ainda conhecem no Brasil, que é a alta performance da musculação. Da mesma forma que a Fórmula 1 tinha o nosso grande representante, o nosso representante maior, Ayrton Senna, a Fórmula 1 é a alta performance do automobilismo. Carros que andam na rua utilizam a tecnologia que foram testadas na Fórmula 1. Nós temos também a alta performance da musculação, que se chama fisiculturismo. E eu queria que o senhor me permitisse, com toda humildade, apresentar não só para o senhor, mas para as 400 mil pessoas que estão aqui ao vivo, que muitas delas não conhecem, o esporte. O esporte que eu faço parte, eu sou atleta profissional de fisiculturismo, mas muito mais do que eu, existem atletas incríveis hoje desse esporte, e que são atletas que mundialmente são conhecidos e reconhecidos. A começar pelo maior atleta de todos os tempos do Brasil, que também é um dos maiores atletas do planeta desse esporte, que se chama Eduardo Correia. O Eduardo Correia, ele é o nosso maior atleta. Existe uma Copa do Mundo do fisiculturismo que se chama Mister Olímpia. E ele competiu 9 vezes, acontece isso apenas uma vez ao ano. Ele competiu 9 vezes no Mister Olímpia, sendo 8 vezes finalistas. Ele ainda é um atleta em atividade. Nós temos atletas multicampeões que já não estão mais em atividade, então eu vou mostrar apenas os que estão em atividade, e ele está prestes aí a participar de mais uma competição para se classificar para o Mister Olímpia. Nós temos jovens. Esse rapaz, ele se chama Ramon, ele veio do Acre, ele tornou-se atleta profissional basicamente com o mínimo de estrutura possível, comendo arroz e ovo, mas com um sonho. E hoje ele é o 3º maior atleta do planeta na sua categoria. Nós temos também Rafael Brandão, esse jovem brilhante, carismático, que é um dos atletas mais importantes do Brasil e que hoje é o maior representante da Open, que é a categoria do fisiculturismo que há maior nível de muscularidade. Nós temos também Diogo Montenegro, que é o 3º maior atleta do mundo na categoria Men's Physique. Kaique de Oliveira, que é o 6º maior atleta do mundo. E nós temos todos esses atletas, além das mulheres brilhantes, multicampeãs, como hoje nós temos a Miss Olímpia, que é o título máximo do fisiculturismo, que é a Franciele Matos. Nós temos a campeã do Arnold Classic, que é a Isa Pereira, e a multicampeã, que é recordista em títulos, Ângela Borges. Nós temos outras mulheres como Étila Santiago, que traz toda a beleza natural do Brasil, essa moça morena, e que é também uma estrela do fisiculturismo na categoria biquíni, e uma atleta que já foi inclusive Miss Olímpia, que é a Isa Pessini. E todos esses atletas que eu vou apresentar aqui na próxima imagem, hoje estão classificados para competirem na Copa do Mundo do fisiculturismo, que se chama Mister Olímpia. Nós temos 27 atletas brasileiros que vão representar o Brasil nesse esporte. E volta para mim, por favor, em qualquer um dos atletas. Volta no Eduardo Correia. Eu queria te cortar. Para mim, desculpa, era desconhecido. Desconhecido, né? Desconhecia. E você sabe que é interessante, presidente? Quando você olha um atleta com esse nível de muscularidade e você não conhece a história do esporte, aos primeiros olhos isso agride às vezes. Não é estético. Você olha e fala assim, nossa, mas esse cara cheio de músculos. Mas a gente está falando de alta performance, que é o que o senhor fez por anos. E quando a gente fala em alta performance, a estética nem sempre se comunica. Quando a gente pega um atleta de MMA, por exemplo, e ele sai ali do ringue, todo machucado, ferido, cada um daqueles ferimentos mostra um pouco o seu nível de resiliência em manter-se no esporte, em resistir à luta, a tua vontade, a tua garra de querer lutar. E o fisiculturismo, tal qual, por exemplo, o MMA, é um esporte que você carrega no corpo. Então, cada músculo aparente desse,
Cada fibra muscular separada mostra o nível de resiliência que esse atleta tem dentro de um plano dietético, dentro de um treinamento esportivo, levando o seu físico ao máximo de sua performance na musculação. Nós temos 27 atletas brasileiros já classificados para o Mr. Olímpia, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo. E eu queria dividir com o senhor, porque eu acabei de saber que o senhor não conhecia, esse esporte é o esporte hoje que vem mudando a vida de pessoas. Porque milhões de pessoas no Brasil, estão entrando na academia, fazendo dieta, melhorando seus hábitos, inspirados nesse esporte. Então essa é a mágica. O senhor hoje está aqui conosco justamente por esse esporte. São 4 milhões de inscritos no nosso canal e o nosso canal comunica exclusivamente fisiculturismo, treinamento, nutrição e metabolismo. Então, o Paulo Musi, que é um médico do esporte, um ortopedista e que cuida de vários desses atletas, eu, que sou talvez o maior influenciador hoje do Brasil no mundo do fisiculturismo, posso dividir com o senhor que nós estamos mudando vidas, inspirados nesses atletas. Muitas pessoas, inclusive, que fazem parte, às vezes, até da sua segurança. Eu recebi aqui feedback de segurança seus falando: Renato, eu era obeso e deixei a obesidade inspirado nos seus vídeos, nos vídeos de Paulo Musi, inspirado nos atletas. Então, o senhor me permite, eu só queria apresentar para o senhor um pouco do nosso esporte e apresentar para essas 400 mil pessoas, que muitas vezes veem o fisiculturismo de uma forma um pouco pejorativa, né? Pô, esses caras exagerados, esses caras grandes demais. Mas acredite, cada músculo aparente ali é a paixão por um esporte chamado musculação. E a musculação cresce muito, não cresce, Paulo? Além de eu ver aqui, um ambiente muito saudável aqui, né? É bacana. Um ambiente gostoso? Gostoso, sim. O senhor está numa academia gigantesca, que é a Ironberg aqui de São Caetano. Tem gente de idades variadas aí, tô todas. Vendo. Mais que pessoas mais velhas, mais novas, inspiradas no esporte. Todas essas 95% das pessoas que estão aqui, presidente, conhecem o fisiculturismo e de alguma forma se inspiram nesses atletas. Isso preserva, salva vidas, tá? Desafoga os hospitais quando a pessoa tem algum problema, que sai mais rápido. O esporte que o senhor está vendo aqui, né, ele tem uma outra coisa, que é uma felicidade que a gente vê no esporte, que é ele colar as pessoas, né? Então, o que o senhor vê aqui? O senhor vê pessoas que estão querendo perder peso, o senhor está vendo mulheres do lado de homens, né? Aqui não importa, né, quem você é, como é que você é, o que você acha. Aqui importa o seguinte: você está com vontade de descer e fazer seu esforço, né? Você quer mudar a sua vida, né? Isso pra gente é muito caro, porque tem sido nossa vida até hoje. Coragem, trabalho, esforço, são coisas que são valores. Eu aprendi com meu pai e que essas pessoas estão fazendo aqui, né? E que tem essa capacidade de aglutinar. Por isso que é tão importante o senhor conhecer onde o senhor está. Durante a pandemia, que no Fica em Casa, que eu fui contra, né? Eu assinei um decreto para reabrir as academias. Depois o Supremo derrubou o nosso decreto. Até porque, para dar continuidade ao preparo das pessoas para melhor enfrentar uma situação caso o vírus se abata sobre aquela pessoa. Então, isso daqui é uma vacina para muita coisa. Várias doenças, né? Que você pode resistir ou até nem sentir. Uma vez você sendo acometida, nem sentir, dado a sua preparação aí, física. Para o senhor ter uma ideia, alguns dados para o senhor, né? São as doenças causadas pelo sedentarismo, então doenças crônico-degenerativas. Imagina que, vamos falar de uma doença que, na verdade, é uma falta de cuidado com o corpo, né? A sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular que existe conforme nós vamos envelhecendo, tá? Os dados mostram que em 40 anos o mundo vai ter 200 milhões de pessoas com sarcopenia e que a gente evita aqui, né? E que são essas medidas que a gente imagina que melhora a vida dos profissionais de educação física, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pessoal da farmácia bioquímica, ou seja, todos os profissionais de saúde, né, que conseguem, a partir desse motor aqui, transformar a vida dessas pessoas e melhorar um pouquinho, né? É um investimento em saúde. Okay. É assim que o senhor encara, por exemplo? Encara até porque eu sou uma prova disso, dado o que eu já passei, né? Um acidente, uma facada, com 67 anos eu acho que estou
Eu acho que estou bem, com 67 anos. A barriga cresceu um pouquinho a mais, mas me sinto muito bem fisicamente. Tá? Eu até digo, quando lá tudo muda. Tá? Eu lembro dos anos 80, quando fiz educação física, falavam de uma qualidade física, uma vez adquirida, você não a perderia. Chamava-se estamina. Não sei se você chegou a ouvir falar disso aí. E dado a forma como eu me empenhava, né, no meu dia a dia, alguns achavam que eu tinha adquirido essa hipotética condição física no passado. Acho que sim, pode ser até outro nome, outra forma, mas adquiri sim, inclusive um desenvolvimento cardiopulmonar excelente. Acredito que o meu basal hoje em dia esteja bem abaixo de 40. Tá? É coisa para a minha idade, eu acho que é meio difícil. É essa vida pregressa que eu tive. Se a tua vida é medida por quantidade de batimentos do teu coração, não vou dizer que é isso, tá? Mas se for, uma outra pessoa com a mesma idade usou muito mais seu coração do que eu. Curioso, esse pensamento do senhor é de Neil Armstrong, o astronauta. Então ele pensou isso antes do senhor. Hoje, se o senhor me permite entregar mais dados para o senhor, né? Na realidade não é o uso. É a forma que nós renovamos o nosso corpo induzido pelo exercício. Imagine que o nosso organismo ele responde aos estímulos que nós damos, né? Então, cada vez que a gente provoca ele numa sala de pesos, fazendo ele fazer força, ele se ajusta para ele aguentar mais força. O que o senhor chama de estamina, na verdade, é uma coisa que a gente chama de percepção de esforço e resistência à fadiga. Isso, ela não é tão muscular quanto nós pensávamos, ele também é neurológico. Então, é o quanto o senhor percebe do esforço que o senhor faz. Uma pessoa que sempre se esforçou durante a vida muito, ao longo da vida, ela precisa de esforços maiores para se sensibilizar. Né? Então, dentro disso, acho que é bom a gente até tocar no assunto, porque ainda tem muita gente que acredita que, né, o número de batidas do coração tem um limite, como o Neil Armstrong, né, acreditava, mas que a gente precisa ser levado num nível de esforço que isso modifique a forma do nosso cérebro reconhecer essa informação e permitir que a gente tenha essa estamina, né, para que a gente consiga suportar o que são as atividades da vida. Para muita gente, isso daqui, senhor presidente, é um exercício de vida. O que a pessoa suporta aqui faz ela aguentar aquilo que ela vive no dia, né? Bom, posto isso, eu gostaria de perguntar para o senhor viu grandes atletas brasileiros que, né, teve contato com o esporte que o senhor não conhecia, mas que são, né, muitas vezes o nosso cartão de visitas no exterior. Para o senhor acredita que esse desempenho esportivo é uma forma de apresentar o país fora? O esporte sempre é uma boa forma de apresentar o país lá fora. Eu conheci, obviamente, o esporte, não sabia que tinha tanta gente campeã, como você acabou de falar ali. Né? Até gostaria de conhecer algum por acaso, eu queria conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que tem um deles que está aí. Tá certo? Até para bater um papo com ele. Tirou uma foto com o senhor ali embaixo. Tá. Tá certo. Então é uma maneira de apresentar o país, de você se representar também, de você cuidar da sua saúde e você servir de exemplo para muita gente. Eu acho que isso, o exemplo arrasta, né? Isso é muito bom. Isso, no ciclo de amizade dessas pessoas, ele acaba convencendo gente a vir para cá e a cuidar dessa forma do seu corpo.